Não ore sozinho. Como assim? Tenho que orar acompanhado? Tenho que orar com outras pessoas? Não posso orar sozinho? Peraí, calma. Vamos lá que eu vou lhe explicar o que eu quis dizer com isso. Há alguém que pode nos ajudar e mais profunda na oração. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que pode nos ajudar através da oração em línguas, através dessa ferramenta que Ele nos proporciona. Nós podemos ir mais além, nós podemos ter uma companhia do próprio Deus para orar, para interceder. Porque a própria palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Eu até separei aqui essa passagem, está lá em Romanos 8, do 26 ao 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste quer dizer, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia! Então vemos aqui que em nós há uma limitação. Aquilo que está à nossa frente, aquilo que está diante de nós, nós até conseguimos orar diante das coisas, mas há coisas que somente o Senhor sabe. Somente o Senhor tem acesso, porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e sabe de tudo. E Ele pode orar, Ele tem essa capacidade de orar adequadamente, da forma que convém, daquela forma que é necessário ser orado. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E Ele ora segundo a vontade de Deus. Tem uma vontade de Deus, que ele tem acesso à vontade de Deus. E Ele intercede pelos santos segundo essa vontade. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo ore também, através das nossas vidas. Nós precisamos dar acesso à liberdade. Se nós servimos a Deus, se nós somos pessoas que entregamos nossa vida para Ele, nós precisamos ter essa prática. Isso demonstra que nós o reconhecemos, o valorizamos a presença do Espírito Santo, valorizamos a oração dele. Quando nós oramos apenas em nosso idioma e não permitimos que o Espírito Santo ore por nós, nos acharemos suficientes. Somos suficientes para orar, nós temos capacidade de orar. A nossa oração é suficiente, nós não precisamos do Espírito Santo. Mas a oração pode ser mais perfeita, mais bela, mais com as palavras mais bonitas que você achar nesse mundo. Mas nada se comparará à oração do Espírito Santo, porque ela vai muito além, mais profundo, vai infinitamente mais do que a nós, vai além, infinitamente mais do que a nós. Nós precisamos admitir, ser humildes e reconhecer que nós precisamos, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo para orar. Interessante que esse livro, ele foi escrito por Paulo. Ele está ali reconhecendo que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Ele mesmo que foi batizado com o Espírito Santo. Em Atos, nós vemos que depois que ele teve um encontro com Jesus, esse homem foi transformado de perseguidor a seguidor de Jesus. E ele passou a ser um grande instrumento de Deus, usado por Ele poderosamente. Aleluia! E ele mesmo, Paulo, ele foi também usado para batizar outras pessoas no Espírito Santo. Lá em Atos também, vou deixar aqui a passagem bíblica, onde ele foi usado para batizar no Espírito Santo. 12 homens foram batizados no Espírito Santo, passaram a falar em línguas e a profetizar. Então nós vemos que o Espírito Santo está acompanhado sempre com a evidência do falar em línguas. Ele proporciona essa linguagem a nós. Então o batismo com
com o Espírito Santo está sempre acompanhado com a evidência do falar em línguas. E o falar em línguas não é somente falar naquele momento, mas ter uma prática de oração. Ter uma prática, continuidade dessa oração. Porque o Paulo fala mais à frente, mas só uma paradinha aqui para lhe dizer, se você está gostando, curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Então vamos espalhar as boas novas, amém? Aí, como eu estava dizendo, mais à frente Paulo diz lá aos Coríntios, dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que vocês. Ele tinha uma constância, é o que ele quis dizer, ele tinha uma constância. Ele era um homem que praticava a oração em línguas. Era um homem que valorizava a oração em línguas. Vou deixar referência aqui também. Então, que sejamos como ele, que valoriza, que constantemente pratica a oração em línguas. Que permite que o Espírito Santo ore por nós. Que ore através de nós, através dessa ferramenta. Porque a palavra de Deus também nos incentiva. Nos incentiva, como diz lá em Judas 1:20, eu até separei aqui. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia! Porque orar no Espírito Santo não é só pensar no Espírito Santo. Já houve esse engano. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, orar no Espírito é ficar assim, só pensando, meditando. Não é. Se existe uma linguagem em português que nós podemos orar no nosso idioma, o próprio Deus também revela uma oração, uma linguagem que Ele também tem. Há uma linguagem celestial, há uma oração que Ele também tem. Há uma oração, há uma linguagem espiritual que Deus nos revela em sua palavra. Ele deixa claro que esse orar no Espírito Santo é a oração em línguas. Ele não diz nessa passagem. Ele não diz nessa passagem, mas nós vemos em outras passagens, porque a palavra de Deus ela tem que ser lida por completo e discernida completamente. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras e entender que o Senhor falou em outras passagens, no falar em línguas, lá em Coríntios ele fala que quem ora em línguas fala com Deus, que o Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, passamos a falar em línguas. Lá em Pentecoste aconteceu isso. Pessoas falavam em línguas. Aqueles homens, aquele que eu dei o exemplo, aqueles homens que foram batizados, aqueles discípulos que foram batizados também, eles passaram quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles também oraram em línguas. Então nós vemos que o orar no Espírito é essa oração. Orar no Espírito Santo é essa. Nós precisamos se encaixar como um quebra-cabeça e entender o que o Senhor está querendo dizer ali. Nos dizer, porque Ele está dizendo, em Judas está dizendo orar no Espírito Santo, porque eram pessoas que conheciam, já entendiam, já eram pessoas conhecedoras da palavra. Então ele incentivava as pessoas a orar no Espírito Santo. Quando dizia assim, orar no Espírito Santo, ele já entendia que era oração em línguas. Não precisava desenhar mais para eles, porque eles já sabiam que essa oração, que orar no Espírito, era oração em línguas. Que possamos praticar o que está escrito, porque é para o nosso benefício, é para o nosso crescimento, como diz também na palavra, para a nossa edificação. Como no início também falei, para o Espírito Santo interceder através das nossas vidas. E Ele intercede, Ele está aí pronto, disponível para ser o nosso ajudador. Ele está aí para nos ajudar, nos capacitar, nos desenvolver, nos amadurecer, nos fazer crescer espiritualmente. Amém, amém. Então essa é a mensagem de hoje. Guarde ela no coração e também pratique, como eu sempre falo. Então até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.